Que o Canadá está errando feio na imigração, eu acho que isso não é novidade mais para ninguém. Só que desta vez, eles erraram feio. No último dia 27 de novembro de 2025, a ministra de Imigração do Canadá, mais uma vez, anunciou um investimento de milhões para a imigração francófona aqui do Canadá. Desta vez, quase 4 milhões para fortalecer a língua francesa aqui no país. E a pergunta que eu te faço é: será que o Canadá, neste momento, precisa disso? Ou será que o governo está errando feio na imigração? Et les résultats le prouvent. On voit ces progrès partout au pays, dans nos communautés, nos entreprises et notre économie. L'an dernier, plus de 7% des nouveaux résidents permanents hors Québec étaient d'expression française, ce qui dépasse notre objectif initial de 6%. C'est bon. Faut le dire, on travaille Non, fort pour ça, les gars. on a travaillé très fort. On a travaillé très fort parce que moi, je me souviens, les années 2013, 14, 15, 16, on n'a pas pu réussir à 4%. Parce que les cibles à ce moment étaient 4 et on était à 2 quelque chose. Alors oui, c'est de beau travail avec des bonnes personnes, tout le monde personne et partout le pays. Ces progrès s'inscrivent dans la priorité de notre gouvernement de renforcer l'immigration francophone, appuyée par le plan des niveaux d'immigration et le budget de 2025 qui fixe un objectif clair de 12% d'ici 2029. Et maintenant, nous visons encore plus haut. Nous accueillerons plus de 30 000 nouveaux arrivants francophones chaque année entre 2026 et 2028. Une cible ambitieuse pour faire grandir la francophonie canadienne et soutenir la prospérité du pays. E o que diz o site oficial do Canadá é o seguinte: o Canadá investe em comunidades francófonas e ajuda a construir o futuro deles, atraindo os melhores talentos globais. Conforme anunciado no orçamento de 2025, o governo do Canadá pretende concentrar a imigração onde ela gera maior impacto, para preencher lacunas de mão de obra, fortalecer setores econômicos-chave e apoiar comunidades em todo o país. Isso inclui, agora o ponto importante, priorizar a imigração francófona fora de Quebec, ajudando a fortalecer a vitalidade das comunidades minoritárias francófonas e acadianas e tornando o país mais atraente para melhores talentos francófonos e bilíngues de todo o mundo. É inegável que o Canadá precisa de trabalhadores qualificados nas áreas em demanda, especialmente as áreas que estão sendo um fardo para toda a sociedade. Isso inclui construção, isso inclui a área da saúde, a área da educação. Só que o ponto principal é: será que o governo está realmente atraindo esses trabalhadores qualificados que vão, de fato, ajudar imediatamente a situação atual do Canadá? Será que a forma de trazer esses trabalhadores é aumentando o número de falantes da língua francesa no país? Ou não seria melhor o Canadá criar um caminho mais facilitado para os trabalhadores destas áreas em demanda, para eles chegarem no país com visto de trabalho que seja, porque seria uma forma mais rápida, para que essas pessoas pudessem, além do visto de trabalho, vislumbrarem um caminho seguro para a imigração, por mais que eles não falassem o francês. O que te parece mais razoável, analisando o cenário econômico atual do Canadá? Esse que é o problema. Será que o anúncio da ministra de Imigração
faz sentido para o atual momento do Canadá? Enquanto o governo está anunciando quase 4 milhões para atrair candidatos francófonos, e inclusive no dia 27 de novembro que foi feito esse anúncio da ministra de Imigração. No dia 28 de novembro teve uma chamada no Sistema Federal de Imigração para a categoria dos falantes da língua francesa e o sorteio foi de 6.000 convites de residência permanente para os candidatos francófonos. A exigência para você se qualificar para essa categoria é você ter no mínimo o NCLC 7 e, obviamente, ser elegível para o Sistema Federal de Imigração. Nós temos vários vídeos aqui no nosso canal falando um pouco mais sobre essa questão em específico da imigração. Ou seja, um dia após o anúncio da ministra, já teve mais um sorteio robusto, não foi um sorteio com poucos convites, foram 6.000 convites. A propósito, só neste ano de 2025 foram 42.000 convites apenas para essa categoria do francês. Foi a categoria que mais teve convites e com a menor nota de corte neste ano de 2025. Enquanto isso, o governo acabou reduzindo o número de trabalhadores qualificados que poderiam aplicar para virem aqui para o Canadá para auxiliar este momento tão importante do país. Momento que o Canadá precisa de trabalhadores qualificados em determinadas áreas, nessas áreas-chave, que vão realmente ajudar a economia. Por exemplo, o Canadá está passando por uma crise imobiliária não vista e é a mais grave nos últimos 20 anos. Você acha que é mais fácil encontrar um trabalhador qualificado nesta área específica da construção que fala inglês ou francês? Enquanto o país está gritando por eletricistas, encanadores, professores, enfermeiros, médicos, cuidadores de idosos, caminhoneiros, a ministra da Imigração, mais uma vez, está enaltecendo e dizendo em alto e bom tom, com um sorriso no rosto, que eles estão investindo milhões para atraírem falantes da língua francesa. E eu não quero que você entenda errado, é óbvio que o Canadá, é óbvio que o governo, é óbvio que a ministra de Imigração tem um ponto. Eles não estão fazendo isso à toa. Não é um erro aos olhos deles, mas sim aos nossos. Essa decisão do governo não tem nada a ver com o mercado de trabalho, e sim com política. Há uma pressão histórica da província do Quebec para o governo federal fortalecer o francês em todo o país. E no atual momento político, parece oportuno para o governo federal agora fortalecer o francês fora da província do Quebec. É claro que tem o ponto cultural. As comunidades francófonas fora do Quebec, elas estão diminuindo. As pessoas que falam francês, elas estão envelhecendo. E pouco a pouco essas comunidades, elas estão perdendo a força. Então, de fato, é importante. Só que não com a atual realidade econômica do Canadá. Então, esse movimento, claro, acalma as tensões que existem aí com o Quebec. E me parece muito oportuno isso acontecer, principalmente em épocas eleitorais. Só que será que a comunidade do Canadá está percebendo esse movimento? Será que você está percebendo esse movimento? Então, para auxiliar o governo federal com isso, há o CIF, que é o Centro para Inovação em Imigração Francófona. Ele é um órgão com competência nacional para recrutar francófonos, para facilitar processos, para apoiar empregadores, para analisar os dados e promover a imigração francófona. Então, há todo um centro para colaborar com essa questão dita como cultural aqui do Canadá. Novamente, é claro que o francês é importante. O francês é um dos idiomas oficiais do Canadá. O francês tem a sua importância aqui no país. Só que o meu ponto é, agora não é o momento para fortalecer a tal ponto, fazendo tal movimentação na imigração, quando o que de fato precisa desta atenção são os setores que precisam de mão de obra qualificada de forma rápida aqui no país. A economia
precisa disso. Então, enquanto o governo federal está com os olhos voltados para o francês, setores essenciais estão desesperados por profissionais. Eles podem falar inglês, podem falar francês, podem falar chinês, podem falar hindu, podem falar português, desde que eles atendam necessidades atuais da economia do país. Então, empresas nas áreas de saúde, construção, transporte, agricultura, tecnologia, educação, serviços comunitários, eles falam todos os dias que eles não possuem trabalhadores. E aqui nós não estamos nos referindo apenas aos grandes centros. Essas regiões até estão inchadas de pessoas. Só que por vezes essas pessoas que estão nos grandes centros, eles não atendem a demanda nestas áreas em específico. E esse é todo o ponto em relação ao francês. Às vezes a pessoa até chega aqui no Canadá com francês, só que ela não é o profissional que o Canadá está precisando neste momento. O profissional qualificado que vai atender essa demanda específica no mercado de trabalho. E por vezes, programas de imigração específicos que poderiam ajudar essa demanda, eles são deixados de lado. Um desses exemplos é o Programa Rural, que foi um programa lançado no início de 2025 com a promessa de ajudar as áreas rurais do país. Infelizmente, se os candidatos forem tentar aplicar para as vagas neste programa, eles vão encontrar o quê? Vão encontrar que as empresas, infelizmente, elas não estão contratando. A promessa desse programa seria a de atender determinadas áreas em demanda nas comunidades rurais e comunidades francófonas do país. Mas se o candidato ele for acessar o site oficial, muito provavelmente ele vai encontrar uma lista de empresas designadas, mas que não estão contratando esses profissionais. E por quê? Então, qual é o ponto deste programa? E eu trago isso como reflexão para vocês, porque se o processo ele fosse mais facilitado para que os candidatos, assim como eles falam, talentos internacionais, se eles pudessem ter um processo mais facilitado para aplicar para suas ofertas de trabalho, isso certamente ajudaria e muito a economia do país, especialmente nessas áreas em demanda. Então, novamente, será que a recuperação econômica do Canadá realmente depende de aumentar o número de falantes da língua francesa, ou o país precisa muito mais de profissionais qualificados, independentemente se eles falam inglês ou francês? Não faz sentido priorizar de tal forma um único idioma no cenário atual econômico aqui do país. Mas a realidade é, se a pessoa deseja a residência permanente, nunca houve um momento tão facilitado se a pessoa fala o francês. Essa que é a verdade. Então, se a pessoa busca a residência permanente, o governo está dizendo em alto e bom tom que a prioridade deles é o francês. Mas o grande ponto é, mesmo não concordando com tudo que o governo está fazendo, não tem como jogar contra o jogo da imigração. Nunca esteve tão favorável para os candidatos que falam francês. Prova disso são os sorteios no Sistema Federal de Imigração do Canadá. Foi a categoria que mais teve convites com a menor nota de corte. E, infelizmente, várias pessoas que chegaram aqui no Canadá por meio de visto de estudos, visto de trabalho, elas se encontram numa situação que ou elas acabam aprendendo francês ou elas precisam se tornarem elegíveis para algum programa provincial de imigração que, muito possivelmente, também está valorizando o francês. Então, se você fala francês, as portas elas estão escancaradas. Basta você realmente acessar os sites oficiais que você vai ver quantas e quantas notícias nós temos em relação a essa valorização do francês aqui no país, especialmente pelos programas de imigração. E se você até hoje não percebeu essa movimentação do governo em relação ao francês, eu não sei mais o que o governo precisa fazer para que as pessoas realmente abram os olhos e percebam que esta é a movimentação do governo. Inclusive, desde 2020, ano após ano, o governo foi aumentando cada vez mais a meta de imigração
para os falantes da língua francesa. Para quem é brasileiro, até tem um ponto positivo, porque o francês ele é bem similar ao português, então se a pessoa deseja, de fato, estudar o idioma para aproveitar essas oportunidades de imigração, é possível. Inclusive, há várias pessoas que conseguem em menos de um ano. Isso porque não é apenas falar o francês, mas você precisa realmente alcançar uma determinada nota nos testes de proficiência que são aceitos aqui pelo Canadá. Então, a quase totalidade dos programas de imigração, eles aceitam o TCF Canadá e o TEF Canadá. Se você alcançar NCLC 5, NCLC 7, a nota 5, nota 7, nestes testes de proficiência, você já consegue abrir várias portas de imigração para você conquistar a residência permanente aqui do Canadá. Inclusive, a professora Janete, ela que é nossa parceira aqui do canal, ela é professora de francês, ela já foi examinadora destes dois testes de proficiência, o TCF Canadá e o TEF Canadá. Ela tem o curso do 0 ao CLB 7, para você que não fala nada de francês. Então, se você está zerado no francês, esse curso ele te ajuda a sair do zero e alcançar essa nota no teste de proficiência, caso você queira abraçar essas oportunidades de imigração para os falantes da língua francesa. Eu iniciei o meu curso em janeiro de 2025 e eu saí do completo zero. Eu consegui CLB 8 na minha primeira tentativa da minha prova do TCF. Após o meu resultado, eu abri o meu perfil no dia 10 de outubro e no dia 29 de outubro eu recebi o meu ITA. E se tudo der certo, daqui a uns meses, né, eu vou estar lá no Canadá. Antes de começar o curso de francês, meu nível era básico. Em junho de 2024, eu comecei as aulas de francês no curso da professora Janete. Em um ano depois, prova TCF Canadá. E veio o resultado. Se eu não me engano, eu recebi o meu item alguns meses depois da prova. E eu super recomendo. Abraça que vai dar certo. Então, muitos brasileiros já abriram os olhos em relação a esse jogo da imigração, que é realmente se tornar elegível para essa categoria do francês ou para esses programas de imigração que estão realmente valorizando o francês. E essas pessoas estão conquistando a residência permanente. Muitos deles ainda do Brasil, sem nunca terem pisado os pés aqui no Canadá, mas também pessoas que estão aqui no Canadá, por vezes com visto vencendo, e viram o francês como realmente a oportunidade para eles continuarem no país. Je comecei le cours do 0 ao CLB 7 em janvier de 2025. Eu já moro no Canadá há 2 anos, né? Eu moro em Alberta. Minha maior motivação para estudar o francês foi a minha imigração. Eu já fiz a prova do TCF, eu fiz ela finalzinho de outubro. Sim, foi algo muito, muito fundamental para minha jornada aqui no Canadá, suficiente para me abrir outras portas de imigração aqui para o Canadá. Realmente não tem como não recomendar esse curso para quem tem esse objetivo de alcançar o CLB 7 para a imigração no Canadá. Então, se você quiser aprender o francês e abraçar essas portas de imigração que estão disponíveis hoje para você conquistar a residência permanente, eu vou deixar o contato da professora Janete em um comentário fixado aqui embaixo e, inclusive, nós temos vários vídeos aqui no nosso canal falando sobre o francês. Eu recomendo que você assista para você entender como que você consegue realmente abraçar essas oportunidades por causa do idioma. Então, infelizmente, nós não temos o poder de jogar contra. E quanto mais nós acabamos jogando contra a imigração, mais frustrante vai ficando esta jornada. E sim, os programas eles mudam de tempos em tempos, mas o governo já anunciou que pelo menos até 2029 eles têm a intenção de aumentar a porcentagem de falantes da língua francesa aqui no Canadá. Então eu até ingenuamente achei que o governo, para o próximo plano de imigração, que eles fossem ou estabilizar o número de francófonos ou até reduzir, por causa do cenário econômico atual do Canadá. Eu estava errada. Eu até achei, inclusive, que se eles fossem aumentar o número de falantes da língua francesa, eles começariam a exigir, então, que a pessoa falasse francês, mas que também tivesse experiência de trabalho em uma área em demanda. Mas eu estava novamente errada. Para boa parte dos programas, especialmente o Sistema Federal de Imigração, a única exigência é
ser elegível ao Express Entry, que é o Sistema Federal de Imigração do Canadá, por qualquer um dos programas que seja, e atingir no mínimo o NCLC 7 nas 4 habilidades dos testes de proficiência aceitos pelo Sistema Federal de Imigração. Ou seja, se você conseguir NCLC 7 nas 4 habilidades de qualquer uma das 2 provas aceitas pela imigração do Canadá em francês, você já entra nessa categoria específica do francês. Então, sim, eu sigo achando que o Canadá está errando feio na imigração. Porém, não somos nós que opinamos em como a imigração vai funcionar, como deveria ser melhor, e sim, para quem está nessa jornada, cabe a pessoa buscar as possibilidades que ela está disposta realmente a brigar para se tornar elegível para os programas de imigração. E é inegável que o francês é uma dessas possibilidades. Se você quiser abraçar, você está indo a favor da imigração. Se você lutar contra, dependendo do seu perfil, pode ser que você esteja realmente dificultando o seu caminho. Meu desejo seria que o governo olhasse para o que o Canadá precisa neste momento, para que todos nós pudéssemos ter uma vida mais leve, com mais qualidade de vida, especialmente nesta fase de recuperação econômica. Mas quem sabe, né? Alguém conheça os políticos, conheçam as pessoas responsáveis pela imigração e que iluminem a mente deles a melhores caminhos de imigração para o que o Canadá verdadeiramente precisa.